lá em Malaquias 3:10, vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui, Senhor, aqui, o povo vinha voltando do exílio babilônico e estava enfrentando muitos problemas sociais e econômicos. Então, o profeta Malaquias veio para ensinar o povo a trazer eles de volta à adoração e para dizer a eles: vocês estão roubando, vocês estão saqueando a casa do Pai. Que essa noite a gente possa ter o entendimento dessa palavra, que se trata de muito mais, porque aqui tem uma promessa. Aqui a promessa do Senhor diz: trazei, que eu vou abrir as portas dos céus e vou lançar sobre vocês bênçãos que vocês não vão conseguir assegurá-las. Então que a gente possa ter o entendimento essa noite. As diaconisas, os diáconos estão com o envelope branco circulando pela igreja. Erga sua mão e vá o envelope preto para o dízimo. Você que está em casa, você pode estar vendo aí na sua tela o nosso QR Code, a nossa chave Pix. Possa estar fazendo também. E conforme você já pegou o seu envelope, possa estar vindo aqui para frente. Vamos louvar mais um pouquinho, irmãos. Possa estar vindo. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, erguer nossa mão em direção ao gasofilácio. Vamos entrar em oração. Você que está precisando de um emprego, você pense aonde você quer trabalhar. Diga para o Senhor: eu quero trabalhar naquele lugar, porque nós vamos vai ter testemunhos aqui de irmãos dizendo: aquela noite eu consegui o meu trabalho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos aqui cada dizimista, Pai, cada ofertante, Senhor. Abençoe seus celeiros, suas casas, Pai amado. Abençoe, Senhor Jesus, aquele que hoje não conseguiu ofertar ou dizimar, Pai. Esteja com eles, abençoando sua família. Senhor, nosso Deus, aquele que está orando, que está precisando de um emprego, Jesus. Vá na frente, Senhor, aqueles irmãos que amanhã vão estar procurando, Senhor, algo novo, e o Senhor venha estar na frente, Jesus, venha colocar o Senhor em primeiro lugar, porque eu tenho certeza, Jesus, a nossa oração aqui vai ser para que haja testemunhos de dizimistas, testemunhos de ofertantes na sua casa. Nós entregamos a vida de cada irmão para toda a honra e glória do seu nome. Amém, amém. Eu vou convidar a pastora Marilena aqui, que vai estar trazendo uma breve oração aqui, irmãos. Cheguei a ficar sem voz. Graça e paz, amados. Está muito fraquinho. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Eu pedi permissão ao nosso querido pastor Renan, que vai levar a palavra, porque quem aqui é espiritual, levanta a mão. Eu vou perguntar de novo, porque é pouca gente espiritual. Quem aqui é espiritual? Glória a Deus. O Senhor me deu uma direção, e quando o Senhor fala comigo, eu não negligencio. Eu estou gelada com esse louvor maravilhoso vindo do céu.
mas eu estou gelada. Glória a Deus pela vida do nosso ministro de louvor hoje, Gabriel. Todos vocês continuem na direção do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, antes de levar a minha oração a Deus, que Jesus não é ídolo. Ele odeia ídolos. Ele é só um, único Deus, Espírito, única verdade, único caminho. Ele não se mistura com ninguém. Ele não se mistura com outros santos. Eu não sei o que o pastor Renan vai levar, qual é a palavra que ele vai levar, mas eu sei que o Senhor tem uma fala para a igreja. É hora de se arrepender. Hoje, antes da palavra, e eu vou deixar os irmãos muito à vontade, quem sentir no seu coração, e eu creio que sim, de se ajoelhar, como eu vou me ajoelhar nesse altar, e buscar do Senhor, e dizer a Ele, que nós devemos a Ele, que nós precisamos que Ele nos ouça. O Senhor quer abençoar a sua terra. O Senhor quer te abençoar. Ele não te traz aqui para você entrar como você saiu. E eu vou pedir agora para todos os intercessores e obreiros estiverem aqui na frente. Todos venham ao altar do Senhor. Aspirantes, pastores, líderes, todos aqui, diante do altar do Senhor, nós vamos levantar um clamor à igreja. Nós vamos nos arrepender. Podem virar para o povo do Senhor. O Senhor nos escolheu como liderança, como pastores e aspirantes desse lugar, porque daqui saem as bênçãos do Senhor, a consagração desse povo que você vê. E a começar por nós vamos pedir perdão a Deus por tudo que está sendo feito, que não tem sido tocado o povo do Senhor. Nesse momento, eu dou ordem ao mundo espiritual, que tudo aquilo que está ligado na terra contra Deus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Ajoelhem-se. É momento de orar, de pedir perdão ao Senhor. Homens de dura cerviz, diz a palavra do Senhor. Homens de coração de pedra. O Senhor, pela misericórdia dEle, está aqui hoje, como Ele sempre está em todos os cultos. Ele não deixa ninguém sair de mãos vazias, a não ser que você não queira. Eleva agora diante do Senhor, te humilha diante da face do Deus vivo, porque Ele quer te abençoar. Ele quer derramar bênçãos sem medidas sobre você, sobre a tua casa. Se há alguém doente, diz a palavra, chame os presbíteros. Ele vai te ungir com óleo e você vai ficar sarado. Você vai ser curado. O Senhor está derramando agora bênção sobre o povo dEle. Levanta as tuas mãos para o céu, busque ao Senhor, clame a Ele agora. Estamos vivendo momentos difíceis, mas para o Senhor não há impossíveis. Santo e poderoso Deus, Pai,
Jesus, nós te pedimos perdão como igreja, nós te pedimos perdão como líderes, como pastores, como mestres evangelistas, que tu entregaste em nossas mãos para apacentar teu povo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, perdoa as nossas ações, perdoa, Senhor, o que fizemos contra ti, o que fizemos contra o céu. Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A tua palavra nos diz que se te buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, tu vem, Senhor, e nos abençoa. Tu vem e muda a nossa história. Pai, há pessoas mortas aqui espiritualmente, há pessoas que não sabem mais o que fazer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dirige a vida e orienta de cada um dos meus irmãos. Pai, eu te peço agora uma bênção, Senhor, para todos aqueles da nossa igreja que estão doentes, que estão feridos, que não conseguem se levantar. Pai, tira do nosso meio agora, Senhor, tira do nosso meio, Senhor, o joio. Rara chore candalaba xeremanais, rida sure candarabala suri balase, redesure candalaba xena canderemanas. Há poder no teu nome, Senhor. O teu sangue foi derramado na cruz. Tu levaste sobre ti todas as dores, todos os pecados. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, ó Pai, coloca teus guardiões nesse lugar, teus anjos da mais alta patente, 2 em cada lado do altar, 2 em cada lado das portas da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da cruz. Essa igreja vive Cristo, essa igreja vive a palavra do Senhor. Nada pode contra aqueles que amam a Deus. Nós cremos, nós entregamos a nossa vida a ti, nós entregamos as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, o inimigo não pode zombar da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para Satanás, para os principados e potestades dele. Tu sai daqui agora, em nome de Jesus. Tu está proibido de cegar a igreja de Cristo. Tu estás proibido de agir na mente de todo aquele que veio buscar o Senhor. Tu não pode te levantar contra a soberania do Rei, contra a soberania do Altíssimo. Pega o teu lixo, Satanás, vai embora daqui. Aqui tu não pode. Nós abençoamos todos os nossos irmãos. Nós cremos no poder da cruz. O castigo que nos traz a paz foi levado e está sobre Jesus. Rara chore candalabash, ridesure canderemana shai de candalabash. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e levantamos agora, Senhor, com um brado de vitória, onde nós, a tua igreja na terra, se compromete a não se deixar levar pelas ciladas do inimigo, pelo encantamento de Satanás. Nós somos, Senhor, a igreja do Deus vivo. Rabachore candalabash, ridasore candalabash. Nós vamos deixar mais uma vez um ministério de louvor fazer com que entre o Rei da Glória e todos vão cantar juntos. Para que entre o Rei da Glória, te levanta e saúda
o Senhor está aqui para louvar e para adorar. Vamos acompanhar em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos cantar esse louvor. Pode vir, pastor Renan. Muito obrigado. É isso que cada um de nós temos que fazer. Você foi chamado para ser exército do Senhor. Em nome de Jesus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Cante com toda a tua força. Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia. Eu quero agradecer ao Ministério de Louvor. Vamos para a palavra de Deus, vocês podem se assentar. Grande alegria de poder estar aqui na casa do Senhor. Agradeço primeiramente a Deus. Aleluia. É bom ver a igreja cheia e bem ministrado pela pastora Marilene, porque eu quero ilustrar aqui, a nossa vida é como um dono de um carro, e o nosso carro, podemos dizer, é também como a nossa vida. E se nós procrastinarmos, deixarmos para depois de levar no mecânico, não ir lá fazer uma revisão de vez em quando, para trocar um parafuso, encher os pneus, fazer uma geometria, um balanceamento, em algum momento vai dar ruim. Como diz o gaúcho aqui, né? Vai ficar empenhado. E é ruim ficar empenhado. É ruim, né? Tu está lá no meio da rua, acontece alguma coisa. Agora trazendo a nossa realidade, e como é que está a nossa vida espiritual? Como está o seu eu aí? Como está o seu espírito? Como você está conectado com o Senhor? Você está como um carro que não passa por uma manutenção, que não veio à igreja para receber a palavra, não ora, não recebe uma oração, não está sendo ajustado, alinhado, está deixando para depois. Se nós deixamos para depois, de alguma forma nós iremos perecer, haverá uma dificuldade, e aí, como o gaúcho diz mais uma vez, aí vai ficar empenhado. Mas existem pastores, existem os aspirantes, existe todo um ministério, um corpo bem ajustado, o corpo de Cristo, aqui é a igreja, pronto para te receber. Essa noite também é para você, que se encontra com esse carro ali, que talvez veio num guincho, foi estacionado, foi meio que trazido praticamente à força. Escute a palavra do Senhor, fique tranquilo, eu não vim aqui para falar de carro, muito menos de mecânica. Eu vim aqui só para ilustrar essa parte, mas trazer a palavra do Senhor, porque essa sim, essa liberta. Amém, glória a Deus. Me escutam bem aí no fundo? Aleluia, deixa eu dar uma ajustada aqui, só um minutinho. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, vivemos em um tempo onde, se não cuidarmos, existe uma sonolência espiritual, podemos vir a adormecer, e não falo apenas daqueles que estão fora da igreja, é muito fácil, estão fora da igreja,
Mas o Senhor nos convida todos os dias a olhar para nós mesmos. E nós que estamos aqui, o Senhor nos convida: como está a sua vida? Como está a minha vida? E aí, como está a sua vida espiritual? Está adormecido espiritualmente ou está bem vivo? Quero dizer que para você agora se autoanalisar, porque devemos fazer isso todos os dias, existe uma forma de identificarmos se nós estamos dormindo, se nós estamos sonolentos. E a primeira forma de identificarmos é quando nós vivemos fora do corpo de Cristo, quando nós não aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós somos de alguma forma frios, não estamos ligados ao corpo do Senhor, servindo, priorizamos as coisas desse mundo, deixamos as coisas de Deus para o lado, talvez nem em segundo lugar, talvez o último e olhe lá. Mas se o primeiro mandamento é buscar o Senhor, estar com Ele, colocar Ele em primeiro lugar, e o segundo, o Senhor Jesus fala que devemos amar o nosso irmão, assim como nós nos amamos. Então, se o primeiro é amar o Senhor acima de todas as outras coisas, se eu deixar de buscar intimidade com Ele, se eu deixar de vir à igreja e ter comunhão, aí já fica difícil, porque a gente já queima o primeiro e o segundo. Eu não ajudo no evangelismo, eu não ajudo nos projetos sociais, eu não ajudo nem sequer trazendo uma oferta ou dízimo para a igreja. A palavra do Senhor diz isso, Malaquias 3:10, será que estamos roubando o Senhor? Dízimos e oferta é para trocar o nosso coração, para não sermos gananciosos, mas sermos generosos, e não apenas olhar para nós mesmos. Você olha e você se sente abençoado? Glória a Deus, se sim, essa é a melhor hora de expressar para o Senhor isso. E não somente isso, porque os dízimos e ofertas, entrando aqui, é para ajudar na casa do Senhor, para ter todos os recursos, primeiro para você e depois para o próximo, porque temos projetos sociais para alcançar vidas lá fora. Mas se nós somos apáticos quanto a isso, se nós deixarmos de lado, de que forma nós estamos mostrando nosso amor para com o próximo? Bom, talvez você não tenha o recurso, ok, mas você tem um corpo e você tem energia e força e vida, saúde o Senhor te dá. Venha fazer parte do corpo, venha servir conosco. Existem pelo menos 43 ministérios, vocês podem estar buscando lá no balcão de formações lá atrás, onde tem o Tiago e o André, os pastores, enfim, os líderes. De que forma eu posso fazer parte desse corpo? Porém, se eu não me interesso quanto a isso, eu estou dormindo espiritualmente. Será que estamos conformados com os padrões desse mundo? Esse mundo é assim mesmo, nada vai mudar, deixa a vida me levar. E aí o diabo pega na sua mão e diz: eu vou levar você, não é vida leva eu vou levar você. E aí você vai ver onde vai parar. Lá em Apocalipse vai dizer que vai queimar, junto com o diabo. E nós estamos deixando isso para depois, porque quando nós cremos no Senhor Jesus, nós vamos ser salvos. Nós precisamos nos batizar para arrependimento, expressar o quanto nós desejamos o Senhor, a nossa fé, mas estamos deixando isso para depois. Até quando? Até quando deixaremos as coisas de Deus para o lado? Ter como prioridade os bens materiais, como estava dizendo, e deixar o espiritual para depois, é aquilo, é como pegar o seu carro e deixar de lado, sem fazer a manutenção. A avareza está no coração dos homens. Quantas vezes nós já ouvimos falar, ou nós vemos, por exemplo, a cidade de Caxias do Sul, está dominada por um demônio que vai colocar, como se diz, mamon. As pessoas amam as riquezas, amam o dinheiro, colocam o dinheiro em primeiro lugar. Mas se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, assim diz a palavra do Senhor, se tudo é acrescentado, onde está a minha fé? E de que forma eu exerço ela? Eu exerço pela minha própria força, buscando tudo? Precisamos nos autoanalisar, precisamos acordar espiritualmente. É praticamente, como diz a palavra, cada um por si, Deus por todos. Está repreendida essa palavra. Não é cada um por si, Deus por todos, é todos por Deus, e todos
por todo o corpo de Cristo, todo por todos também, porque assim nós cumprimos o primeiro e o segundo mandamento. Nós cumprimos o primeiro mandamento amando a Deus, todos nós em unidade, e nós cumprimos também o segundo estando aqui em unidade e compartilhando também essa unidade fora da igreja, para com o próximo. A criação está aguardando a manifestação dos filhos do Senhor, e sabe, a palavra diz que tu é luz, mas ela também diz que tu não foi feito como luz para ficar escondido, mas para brilhar, e tu também é sal para dar sabor. Mas até quando vamos estar dormindo? Como igreja e ministro da palavra, eu preciso observar isso, e eu preciso levar uma palavra de despertamento. Eu preciso mudar essa realidade, eu preciso me interessar em mudar essa realidade. Eu não posso chegar aí e te pegar força e fazer isso, mas eu faço como o Senhor me ensina, ministrar a palavra de Deus. E eu deixo que o precioso, a pessoa do Espírito Santo, fale contigo, porque Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E a ação dele é perfeita, vai ser muito melhor do que a minha. Mas eu estou fazendo a minha parte, levando a palavra. E ela separa o santo do profano, o impuro do puro. De alguma forma nós somos confrontados. E quando vamos nos posicionar para querer os planos de bem e não de mal do Senhor, o Senhor coloca duas situações na nossa vida: bem ou mal, vida ou morte. E até quando a criação ou os filhos do Senhor vão ficar nessa inconstância? E nós observamos essa inconstância quando existem guerras espirituais, quando a igreja está, uau, está tudo muito bom, daqui a pouco está frio, está devagar. Não pode ser assim. Vamos entrar mais. Afinal, queremos ver o sobrenatural do Senhor, amém? Queremos sim ver vidas transformadas, pessoas buscando um relacionamento genuíno com Deus. E como ministro da palavra, todos nós queremos ver isso. Por que nós queremos ver isso? Porque nós sabemos que quando a palavra é ministrada, o poder é liberado do Senhor. Você recebe, famílias são restauradas, vícios são quebrados, os problemas das mais diversas origens são resolvidos. Você quer ver um milagre na sua vida? Haverá milagre na sua vida, mas você precisa se posicionar e olhar para o Senhor e avançar com Ele. Mas eu quero apenas um milagre, não vai acontecer. Deseje Jesus Cristo, porque Ele é tudo para você. E deixa, aí sim, que o Senhor cuida do seu caso. Retira a ansiedade do seu meio. Coloque o seu coração no Senhor, Ele vai te dar a paz. Mas se nós estivermos dormindo espiritualmente, nós não teremos paz, seremos ansiosos. Então o que é necessário? É necessário isso aqui, ó, o que você está vendo nesse telão. E o que está escrito aqui, desperta, é necessário despertar. Até quando, como igreja, ou como pessoas individuais, nós iremos dormir? O tema dessa noite é, desperta, ó tu que dormes. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus e abrisse comigo então, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. E quem encontrou diz, eu achei. Aleluia, são rápidos, estão na escola de ministérios, né? Amém, estão praticando a palavra. Aleluia, eu gostei. Amém. Então assim diz a palavra do Senhor em Efésios 5,14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo, e ele escreve para a igreja de Éfeso, e essa palavra, no versículo específico, tem uma palavra, um chamamento muito forte, que é um chamado ao quê? A vigilância espiritual. O que diz? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E ele continua, porque ele quer trazer a revelação, que o crente, ele é o filho da luz, e não das trevas. Luz é bom, trevas é ruim, amém? Estão compreendendo? Glórias a Deus. E essa carta, ela vai trazer, além desse despertamento, uma advertência.
E essa mensagem vai ser uma mensagem semelhante também ao que o Senhor Jesus Cristo escreveu para a igreja também de Éfeso, em Apocalipse 2 em diante. Porque ele fala para nós recordarmos aonde nós deixamos o primeiro amor. Aonde você deixou? Aonde você abandonou o seu primeiro amor? E ele segue o Senhor dizendo, para o quê? Para voltar, lembrar aonde deixou, resgatar esse primeiro amor. Se arrependa. E a palavra aqui foi lançada sobre sim o arrependimento. Quer resgatar o de sobrenatural do Senhor na sua vida, quer resgatar o relacionamento, quer começar a fluir, você percebe que está tudo muito difícil e tudo mais. O arrependimento é o melhor caminho. Autoanalisar e arrependimento. O arrependimento é sempre o melhor caminho. Que daí o Senhor vem, Ele sara a terra, Ele nos direciona. Se existe um pouco de escuridão, Ele já traz a luz de novo. Amém? Glória a Deus. E por que nós devemos pegar essa palavra e deixar no nosso coração como algo que nos alimenta e como vida, e não podemos esquecer dela, porque o ser humano, infelizmente, ele é propício ao erro. O ser humano na sua caminhada, ele vem acabar o que? Descansando. Na sua caminhada, ele vai relaxando. E aí, muitas vezes, o espiritual, a intimidade com o Senhor, a prática da palavra vai ficando em segundo plano. E aos poucos vai fazendo mais do que é da carne, do que é do mundo, e o espiritual vai ficando em segundo plano. E aí você vai se esquecendo do que a palavra traz para ti, e começa a pensar nas dificuldades, nas dores, as tristezas, as angústias, e tudo o que a carne pode trazer, e o pecado. E aí começa a lamentar, e a maldição está ali na vida da pessoa, e ela vem à igreja, a gente lança a palavra, tenta com os louvores, e a pessoa está dura, mas eu vou ter que falar isso, eu vou ter que falar aquilo, eu vou ter que me ajoelhar, me arrepender. Sim, é o processo. Por isso que a gente, voltando àquela ilustração do carro, não deixa para depois. Vai constantemente, vem na igreja, vai nos PGs, esteja constantemente em comunhão. Não queira ter que trocar o carro inteiro, porque isso não vai acontecer. Troca o parafuso ali, vai aos pouquinhos se ajustando, recebendo oração, fazendo oração, lendo a palavra, praticando. Para que o quê? Para que você permaneça alinhado, para que você seja constante. Precisamos ser constantes, irmãos. Senão acabamos aqui, no conforto e perder a atenção espiritual. E sabe o que acontece se nós estivermos ali e corremos risco de voltar para as trevas? Se lembra de onde o Senhor te tirou? Tenho certeza que tu se lembra, tu tem um testemunho, eu tenho da minha vida. Eu me lembro de onde o Senhor me tirou, e eu não quero voltar mais para lá. Só que para isso eu preciso me posicionar espiritualmente. Preciso estar atento, porque se eu voltar, eu começo práticas antigas, eu começo a ferir pessoas, a não servir o Senhor mais com zelo, com temor. Então o Senhor faz esse chamado através da carta do apóstolo Paulo. É um despertamento para nós, é um despertamento para a igreja, daquela época e da época atual. Que a palavra do Senhor ela é viva. E sabe como ele faz? Em versículos anteriores, no versículo 8 ao 10, vai dizer: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Sabe uma das coisas que é agradável ao Senhor? Nós vivermos como verdadeiros filhos da luz. Aleluia. Porque quando nós éramos trevas, nós fazíamos todo tipo de coisa ruim. E trevas, fazendo agora uma comparação, porque eu falei que trevas é algo ruim, trevas é estar completamente distante de Deus, é uma vida em volta do pecado, e o salário do pecado nós sabemos que é morte. O que o homem vai fazer? Ele vai ser imprudente, ele não vai enxergar as suas ações, ele começa a fazer as coisas sem medir as consequências, e quando vem o salário, você vai colher aquilo que você estava semeando, que era algo ruim. Você se vê frio espiritualmente, você se vê, como eu já disse, angustiado, você se vê longe das pessoas, porque está começando a ferir, porque começa a semear no seu coração, cria raízes, e depois você está externalizando.
E o que você externaliza? A luz de Cristo ou as trevas, que é do inimigo? E o Senhor nos chama a despertar e ter essa luz, que é a luz do Senhor, como verdadeiros filhos da luz. Estarmos posicionados e brilhar, e nós não brilhamos, nós não somos nenhum popstar, toda a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ele brilha. Nós temos que refletir e demonstrar Cristo em todas as nossas ações, mas se nós somos trevas, nós não vamos fazer isso, e Paulo sabia bem, ele estava lidando com isso, e nós seguimos lidando também. Precisamos estar sempre despertando a igreja, e sabe como o apóstolo Paulo, ele estava despertando, ele foi bem claro, linguagem grosseira, essa é uma forma que a pessoa que está na treva externaliza. É horrível falar com pessoas que têm a linguagem grosseira, é difícil. Por quê? Porque essas pessoas afastam. O que sai da nossa boca? Porque de uma fonte não pode jorrar duas águas. O que sai da nossa boca? O que nós estamos externalizando? Somos grosseiros, estamos ferindo pessoas? O Senhor nos chama para edificar e não para destruir, para juntar e não para espalhar. Então eu junto para edificar, para ensinar, para consolar, estar acompanhando. Estamos num ano profético sobre acolhimento. Mas aí eu chuto o balde, uma peça para cada lado, estou espalhando todo mundo, sendo grosseiro, estou destruindo em vez de edificar, gerando confusão. Gente, não tem, as pessoas vão se ferir. O que mais o apóstolo Paulo fala sobre todo tipo de imoralidade, idolatria, assim como já foi falado aqui, tudo isso nos leva à destruição, sobre a avareza, preferir as coisas materiais, as coisas desse mundo do que a Deus. E eu poderia falar um monte de coisa, é só nós abrirmos sobre a obra da carne, Gálatas, enfim, está tudo escrito lá na palavra. Aleluia. Mas vamos avançar, porque eu creio aqui, pelo menos a maioria, não conheço a todos, mas que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro Santo Jesus Cristo, amém? E nós estamos livres dessas coisas, glórias a Deus. Nós fomos curados e sarados pelo sangue de Jesus, perdoados, porque o Senhor é conosco, Ele tem muita graça, muito amor, muita misericórdia, e quando nós falamos, Senhor Jesus, eu te aceito, talvez nem estava compreendendo tanto, mas você creu em algo, o Senhor foi na tua vida e tocou e te transformou. Eu sei que você sabe disso, porque de algum lugar você veio e de algum lugar o Senhor tocou na sua vida. Brevemente um testemunho, a minha esposa foi a primeira, glória a Deus, e orou 5 anos pela minha vida. Eu estava longe, nem era batizado, nada, glória a Deus. E ela creu, orou pela minha vida 5 longos anos, e foi difícil, uma prova para ela. E aí, um determinado dia, o Senhor atendeu a oração dela, hoje eu estou aqui, glória a Deus por isso. Então assim, eu sei o que eu fazia antes, eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu não posso esquecer isso. E por que eu falo isso para a igreja? Para você relembrar de onde o Senhor te tirou, para não querer voltar para lá, para não querer voltar aos velhos costumes, às mesmas práticas, não voltar à frieza, à sonolência espiritual. Lembre-se, você não tem mais correntes espirituais no seu pé, você não tem mais correntes espirituais nos seus braços, nem no seu pescoço, não existe mais uma venda nos seus olhos, porque se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Santo Jesus Cristo, tudo isso foi quebrado, rompido, cancelado, você está sendo protegido pelo Senhor, as vendas foram tiradas, e o Senhor disse para você, e lembra-se disso, você é livre. Não deseje mais que Satanás, o diabo, que é o teu inimigo, te acorrente de novo, porque o Senhor te dá liberdade, mas Ele te mostra, Ele vá à frente, tome a tua cruz, siga-me. Mas até quando? Deixamos a cruz de lado, pegamos de novo, e aí, pega a cruz, siga, seja perseverante. Tem momentos que é difícil, mas para gerar perseverança, esperança, para estarmos firmes no Senhor. Creia no Senhor, creia que Ele também vai enviar pessoas para orar, para aumentar a fé, para sermos luz e o milagre vir, amém? O apóstolo Paulo está alertando aqui, não voltem para as trevas, independentemente do tempo que você tem de caminhada. Não sei se você é novo convertido ou nova convertida, né? Se está começando agora ou já é maduro na fé, isso não importa agora. Importa é que você tenha constância, lembre-se do Senhor e permaneça dele, para não voltar
a ser como alguém que está nas trevas. Lembre-se do grito de liberdade que você deu. Lembre-se quando você falou, eu aceito Jesus Cristo na minha vida. Lembre-se quando você se posicionou e publicamente falou e se batizou. Eu confesso Jesus Cristo, sim, como meu único e suficiente Salvador. Na fé você recebeu e foi livre. Aleluia. Agora é preciso permanecer na fé, crescendo e amadurecendo, porque existe uma jornada espiritual para mim e para você. E nós não podemos relaxar, porque Satanás ele não relaxa. 1 Coríntios 10, 12 vai dizer, por isso, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. E em Salmos 91, o Senhor vai falar, se nós estamos em Deus, que Ele envia anjos a nosso favor, Ele nos levanta para que não venhamos a tropeçar. E podemos dizer que as pedras que nos fazem tropeçar são como armadilhas. Se nós estamos no Senhor, os anjos estão conosco. Mas se estamos longe, Satanás entra e vai agir de alguma forma na nossa vida. Você está sendo levantado pelos anjos do Senhor ou corre risco de tropeçar em alguma pedra? Quero trazer o sentido espiritual da palavra, do texto principal, dormes. Sabe o que quer dizer dormes? O sentido espiritual representa alguém que está espiritualmente inativo, alguém que é apático ou está conformado com as coisas desse mundo. Não precisa levantar sua mão, mas você se encontra dessa forma. Levante-te dentre os mortos, é um convite de Cristo para a nossa vida. Arrependa-se e seja restaurado. Cristo te iluminará, é a grande promessa daquilo que Ele falou para ti. Ele te dará discernimento. Por quê? Porque antes você estava na treva, não estava vendo nada, mas Ele traz a luz. E aí você começa a enxergar e a pensar nas coisas. Você começa a ver que o caminho por onde você anda, por onde nós andamos, esse caminho que eu estou agora é legal, um caminho espiritual que me leva a Cristo, mas aquele outro não. Eu começo a pensar mais, a discernir o que é bom, o que é ruim. Eu vou ter sabedoria, vou ser prudente agora. E não somente isso, estava falando sobre direção. Por quê? Porque o Senhor dá direção. Ele não vai te deixar sozinho, indo para um lado, para o outro. Não, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Toma posse disso. E o Pai te dá a direção através do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então receba a direção do Espírito Santo e caminha por essa direção. Amém? Além disso, Ele te dá uma vida nova. Você tem essa vida nova no Senhor. Aleluia. Agora eu vou fazer uma pergunta, porque todo testemunho é uma evidência da bondade, da graça e misericórdia do Senhor, e eu fiz um testemunho muito breve aqui, falando da oração da minha esposa que foi atendida, e algumas orações que eu fiz também estão sendo atendidas. Afinal, no início da minha caminhada, eu vou testemunhar aqui que o pastor Josué, recém estava ali começando, enfim, ele muito usado por Deus, levou uma palavra na minha vida, você será pastor, e se confirmou num outro momento, iria ministrar a palavra de Deus, e amém. E não foi de um dia para a noite, foi anos, mas eu tive que caminhar na fé e perseverar. E hoje, glória a Deus, eu estou aqui, e a caminhada não termina, continua. E agora a grande pergunta é, alguém conhece alguém que teve uma vida transformada, teve um relacionamento restaurado, vícios foram quebrados, os mais diversos tipos de preocupações, enfim, talvez estava enfermo, foi removido, retirado, veio um milagre na sua vida. Alguém conhece uma pessoa? Levante a sua mão se você conhece alguém que foi transformado. Amém, glória a Deus. Isso é o testemunho, a evidência que você sim com seus próprios olhos viu alguém, sabe de alguém que foi tocado pelo Senhor, veio sobrenatural no Senhor. Agora levante a sua mão, você que na sua vida não apenas viu, mas vive o milagre de Deus. Eu vivo o milagre de Deus. E agora eu quero uma grande salva de palmas para o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Ele continua a transformar vidas. E Ele não faz somente agora, Ele vai fazer para sempre, e sempre, e sempre. Ao sair daqui, você pode ver pessoas sendo tocadas e transformadas também em outras igrejas, mas não somente em igrejas, mas também fora da igreja, porque, como eu disse, você é filho da luz, então seja a luz, e o Senhor te usará grandemente. Amém? Aleluia? Quem quer viver o sobrenatural do Senhor? Todos, né? Amém.
Então vamos olhar aqui a grande palavra que o Senhor está nos trazendo, porque primeiro Ele nos traz da morte para a vida. Pense bem, quando você aceitou o Senhor na sua vida, Ele te trouxe da morte e veio para a vida. E não somente isso, agora Ele te posicionou, te mostrou o único caminho, que é Jesus Cristo. Segue, não se desvia, nem para a direita nem para a esquerda, continua, Jesus. E você continuou seguindo esse caminho, posicionado, permanecendo na vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Ela é boa, agradável e perfeita. Nunca se esqueça disso. No teu momento de angústia, no teu momento de aflição, talvez quando você disser assim, cara, eu vou deixar tudo de lado, eu vou abandonar isso, nunca se esqueça disso. Lembre-se, a vontade do Senhor para a minha vida, ela é boa, agradável e perfeita. Ele tem planos de bênção e não de maldição, de vida e não de morte. Nunca se esqueça disso. E Ele está contigo, Ele está em todos os lugares. É só por um momento, tenha fé, você vai passar por esse deserto. Amém? E Ele quer que nós venhamos a viver nas suas bênçãos. Ele quer que nós venhamos a viver esse plano. Mas para isso nós devemos continuar posicionados. E eu trouxe aqui algumas divisões ao texto, que primeiro o Senhor te convida a ser o quê? Prudente. E a prudência está no sentido de vigiar, de estar alerta. Então não abandone o primeiro amor. Não esfrie, não tire aquele soninho espiritual. Não queira voltar para a cama. Talvez você saiu rolando da cama, mas ficou de pé de alguma forma, acordou. Praticamente alguém te arrastou para cá, mas aí você despertou. E você é livre, glória a Deus em Cristo Jesus. Não volte para a cama. Permaneça com os olhos abertos. Amém? Porque agora você é filho da luz. E o inimigo, sabe o que ele quer fazer? Ele quer te distrair. Ele quer fazer você esfriar, quer fazer com que você venha se afastar da palavra de Deus, abandonar tudo. Quais são as mentiras de Satanás na sua vida? Você tem aceitado? Ou você tem dado uma palavra de posição, e você tem ligado na terra, e o Senhor lá já liga no céu, e em nome de Jesus Satanás está caindo por terra? O Senhor nos levantou como filhos, e nós temos a autoridade no nome de Jesus como embaixadores de Cristo aqui na terra, de declarar no mundo espiritual. E no nome de Jesus as cadeias são quebradas, já foi ministrado aqui na oração também. Então está difícil, talvez ninguém conseguiu estar contigo para orar devido aos compromissos. Lembre-se, você é filho de Deus, filha de Deus. Ore, você tem essa autoridade. E o Senhor nos convida a vigiar, porque Satanás quer tirar a nossa unção, nossa bênção. Ele quer tirar a presença de Deus da nossa vida. 1 Pedro 5,8 vai dizer: sede sóbrios, vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando alguém para devorar. Por isso que eu falei, se analise, vá ao pó todos os dias, não se esqueça, se ajoelha. Senhor, som do meu coração, está difícil, mas me faz enxergar. Se autoanalise, o que tem? Pode ser pouquinho, mas se ajoelha, não deixe para depois. E se arrependa verdadeiramente, se entregue ao Senhor, porque se não haver o arrependimento, existe uma brecha. E nós falamos sobre os anjos do Senhor, se nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Só que se nós não nos arrependemos, haverá uma brecha onde Satanás passa. Qual é a ferida que talvez está na sua vida, e Satanás está lá, machucando, ela está infeccionada, você quer sarar essa ferida? Você quer que ela esteja limpa, cicatrizada? Se arrependa, e busque o Senhor verdadeiramente. Pare de rasgar as vestes e rasgue o seu coração para o Senhor, verdadeiramente, que a sua vida será transformada, e as brechas serão fechadas. Tenha certeza que quando as brechas se fecham, talvez você foi para a direita ou para a esquerda, mas o Senhor te pega pela mão e te reposiciona. Amém? Segundo, cuide do tempo, porque o inimigo sabe do teu potencial. Ele sabe o quanto você talvez está se esforçando, está buscando. Então ele vê que pela mentira já não está dando mais certo. Ele vê que pela idolatria também não está dando mais certo. Ele vê que pelas todos os tipos de tentações que podem haver, não está dando mais certo. E aí o que ele faz? Ele coloca a distração. E a maioria vai pensar, bom, distração, celular, é uma das formas do celular também, mas não somente é isso. Porque se nós falarmos do celular, talvez estamos sendo ainda muito rasos. Mas o inimigo ele é mais estratégico, nós precisamos estar alerta.
porque Ele vai colocar compromissos, Ele vai colocar diversas situações, como hábitos, tarefas, aí vai gerar preocupações, e aí quando você vê tá com uma agenda cheia, já não começa mais a conseguir organizar, está procrastinando as coisas, deixando para depois, está se distraindo. O que talvez está procrastinando, deixando para depois? De que forma a agenda está tão cheia que não tem um tempo para ter com Deus? Em buscar o arrependimento, como nós falamos, em buscar a intimidade com Deus. Então, não se distraia, peça a Deus: Senhor, me ajuda a administrar meu tempo, me ajude a colocar tudo no seu devido lugar. Ou será, igreja, que nós estamos sendo como Marta? Aí diz: Marta, você está preocupada, ansiosa com muitas coisas, escolha a melhor parte, faça tudo no seu devido tempo, busque administrar o seu tempo, as suas atividades, e principalmente, separe seu tempo devocional para com Deus, seu tempo de intimidade com o Senhor. Não seja como Marta, seja como Maria, escolha a melhor parte. Todos estão escolhendo a melhor parte, ou está sendo tudo muito rápido, que nos teus talvez 10, 20 minutos com o Senhor, você está pensando mais em outras coisas do que realmente em Deus. Está difícil entrar no secreto, precisamos nos arrepender. 3, compreenda a vontade do Senhor, porque como os filhos da luz nós temos uma grande missão, e o apóstolo Paulo deixou muito bem claro, que é descobrir o que é agradável ao Senhor. Você sabe o que é agradável ao Senhor? Tem que perguntar, porque os mistérios do Senhor, os segredos do Senhor, Ele só vai revelar para aqueles que estão temendo a Ele e buscando. Então eu te convido a temer ao Senhor e a buscar, porque se eu contar segredos para vocês, aí fica muito fácil, não vai buscar o Senhor, você tem que buscar o Senhor em intimidade, mas algumas já são reveladas na palavra, na verdade todas, né? Mas existem mais segredos, né, Marinês? Aleluia. Mas existem outros segredos. Muitas mãos, eu acredito que levantaram, que são espirituais, e todos nós temos que ser espirituais para buscar esses outros segredos que estão além da palavra. Mas os melhores segredos já estão revelados, estão na palavra, mas nós lemos a palavra? Ou é muito mais fácil perguntar para alguém? Não, porque existe posicionamento nosso, Ele está olhando para nós, o Senhor está vendo, Ele está buscando, Ele está perseverando, Ele está começando com um versículo, eu estou vendo o teu esforço, eu estou contigo, vamos lá. Ele está vendo que tu está buscando intimidade para com Ele, porque é dessa forma que nós buscamos, na intimidade, na oração. Feche a porta do seu quarto, lá em secreto o Pai está te vendo, ore ao seu Pai que está em secreto, busque para com Ele, fala com Ele, seja íntimo do Senhor, amém? Esse é o exercício diário de todo aquele que caminha com Deus. Você busca a saber o que o Senhor se agrada de ti? Ou você está só fazendo como Marta? Eu acho que o Senhor está se agradando. Tenha plena certeza de que você está fazendo realmente agrada ao Senhor, e aí você terá a paz de espírito, amém? E a cereja do bolo, partindo aí para o final, nunca ande sozinho, ande sempre acompanhado. Eu dou glórias ao Senhor que revelou algo para o Elivelton, e revelou para os demais obreiros, pastores, sobre andar com o Espírito Santo, porque essa é a melhor parte, porque podemos fazer tudo isso sozinhos e será muito difícil, e os mistérios vai ser difícil de ser revelado, mas quando nós fazemos com a pessoa do Espírito Santo, tendo essa parceria, é algo maravilhoso, porque não estamos sozinhos, estamos com Ele, e você é templo do Espírito Santo. Efésios 5,18, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, sobre buscar a comunhão, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. E não é um Espírito qualquer, é o melhor, é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo de Deus, é o Espírito de comunhão, de vida, aleluia, é o Espírito Santo que está contigo, você é templo do Espírito Santo, então você vai ler a palavra, Ele vai trazer luz aos seus olhos, vai te trazer a revelação, vai te ajudar a praticar, você vai ter discernimento, sabedoria, é isso que o Senhor te dá. Ganhamos discernimento, sensibilidade à voz de Deus, força para continuar, obediência, intimidade, capacitação sobrenatural. Ele nos regenera, transforma o nosso coração, recebemos um caráter precioso como o de Cristo.
vamos aí sim amar ao próximo, ter paz no nosso coração. Existe um fruto tão precioso do Senhor, tantas virtudes, mas temos em nós. Sabe, o Senhor não dá o Espírito por medida, mas existe uma medida completa que é derramado sobre todos nós. E aí eu pergunto à igreja, qual é a medida do Senhor na sua vida? Porque se existir menos de nós, existe mais do Senhor na nossa vida. O quanto nós estamos renunciando, o quanto nós estamos deixando no nosso próprio eu, porque basta dizer, eu estou lá fazendo tudo da minha própria forma, da minha própria força, da minha própria vontade. Existe pouco do Espírito, Ele está se entristecendo. O Senhor está falando de tanto discernimento, te mostrando o caminho, mas esse caminho aqui é muito chato e tal, está indo para a carne. Romanos vai falar sobre a questão da carne e também do Espírito. Ele vai orientar a nós estarmos em Espírito, porque o Espírito Santo nos traz vida, paz, porque é o melhor caminho. E lembre-se, todos aqueles que cedem aos desejos da carne estão voltando a ter o sono espiritual, estão caminhando para as trevas. Agora você é filho da luz, toma posse disso. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, amém? Aleluia! Então eu quero trazer aqui duas escolhas muito resumidas, mas para deixar muito claro, porque primeiro, todos nós, de forma geral, primeiro nós despertamos, aceito Jesus Cristo na minha vida. A maioria é na dor, né? Está tudo difícil, vai ter que despertar mesmo na força. Foi, despertou, ok, já recebeu uma bênção. Por quê? Já foi livre, liberto, às vezes curado, áreas da vida houve um milagre. Muitas vezes tem que acontecer o agir de Deus, mas o que acontece? No longo da caminhada, vou abandonar essa vida, e volta a velha vida, volta para as trevas. O que acontece? Perece, abandonou o Senhor. O salário do pecado é a morte, perece. Mas existe uma outra escolha para aquele que é perseverante, que é o que? Desperta, recebe a bênção, permanece nela, porque está no caminho. Se lembram? Tudo que o Senhor tem para nós é bom, é agradável e perfeito. Eu não vou esquecer disso, eu quero isso, todos nós queremos, vamos lá. Só muitas vezes precisa de um pouco mais de força, mas vamos lá, vai dar certo, amém? E além de permanecer, viver cheio do Espírito Santo, porque Ele nos ajuda, como eu disse, nessa caminhada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Grave isso na sua mente, nunca se esqueça, porque quando você faz tudo pela sua própria força, você será limitado. Talvez você teve algum resultado, pareceu ser bom, mas no seu interior você olhou e disse, poderia ser melhor. Quem aqui já, não precisa levantar a mão, mas já pensou nisso? Eu fiz isso, foi difícil, podia ter dado um resultado melhor. É isso. Talvez até sofreu na caminhada por fazer pelo seu próprio esforço, porque limitado. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, são direcionados, obedecem, têm comunhão completa com o Espírito Santo, esses são ilimitados. Esses são despertos, eles estão bem acordados, eles não se contentam com o básico, mas eles querem ir além dos limites aqui deste mundo, além dos limites naturais, eles querem ir para os sobrenaturais. Só que daí você se posiciona na fé aqui no natural, e o Senhor age no sobrenatural ao meu e ao seu favor. Por que você acha que acontecem milagres? Porque eu por mim mesmo não tenho esse poder. O poder vem do Senhor, mas eu tenho fé. E eu creio nesse Deus maravilhoso que está na minha vida e está na vida de vocês, na igreja do Senhor. Então quando você recebe na bondade do Senhor, na graça do Senhor. O Senhor vê a comunhão, o Senhor vê que estão ali orando um pelo outro, momentos difíceis. Está difícil o cara que está orando, está lá buscando na fé. Aquela outra pessoa também, muitas vezes está enferma, está difícil, está de pé, está com vício, enfim, está com relacionamento destruído, mas os dois estão ali, praticando o fruto do Espírito em amor, perseverando também. E aí o Senhor, na sua graça e misericórdia, mas eu vou derramar sobre eles aqui, vou transformar a vida desses aqui. Esses sim são meus filhos maravilhosos, vamos caminhar junto. E o Espírito Santo está conosco. Mas quantos rejeitam a comunhão do Espírito Santo? Quantos deixam o Espírito Santo para de lado? Prefere viver uma vida que basicamente é inútil, porque nós estamos aqui, claro, vivendo uma vida para deixar um legado, mas que legado estamos deixando?
Queremos deixar uma herança, talvez dinheiro, mas o que verdadeiramente você está deixando? Porque dinheiro vai, passou, já era. Mas o que verdadeiramente eu deixo para o meu filho, para a minha filha, para o meu irmão, para a minha irmã, para a igreja do Senhor? O que verdadeiramente dará continuidade? Eu só consigo deixar um legado verdadeiro de vida quando eu sou cheio do Espírito Santo. Porque eu sou ilimitado, eu não me restringo apenas à minha própria vida, mas ela segue de geração em geração, porque eu estou dentro da palavra do Senhor. E o Senhor é comigo de geração em geração, abençoando. Aleluia, assim como foi com Abraão e toda a sua descendência, e hoje nós estamos aqui abençoados, porque na fé nós estamos recebendo o que na fé Abraão também esteve lá, semeando na fé, perseverando na fé, e através de Jesus Cristo na cruz. Aleluia, glória a Deus, amém. Mais uma vez eu quero te despertar. Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Então pega a chave aí, porque precisamos de uma chave para dar uma viradinha assim. A chave é comunhão, uma delas. A chave é comunhão. Tem a comunhão com o Espírito Santo. E a segunda, tem a comunhão com a igreja. Atos 2:42 vai dizer, pastor Humberto, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aleluia. E o que a igreja fazia? Ela perseverava, ela avançava. Eram tudo para com todos, porque eles estavam ali compartilhando os seus bens, nada faltava. E eu falei logo no início, mas cada um por si, Deus por todos? Não, aqui é todos por Deus, e vamos avançar. Isso sim, glórias a Deus, aleluia, isso é igreja, isso é uma igreja que avança, porque na palavra, no poder do Espírito, talvez Pedro se viu, ali, e agora, não, mas agora eu estou cheio do Espírito Santo, toma 3.000, toma 5.000, cuida dessa igreja aí, vão lá os apóstolos, os discípulos, e aí já vai, formando liderança, e pessoas estão sendo batizadas, vidas estão sendo acrescentadas, mas eles não se contentavam com isso, eles estavam compartilhando seus bens, vamos lá, temos que perseverar, porque isso tudo é maravilhoso. Eu estou vendo um paralítico lá na porta do templo, ele se levantou pela palavra e o poder de Deus. Eu não posso me contentar em viver uma vida e ir para o trabalho, tá maluco, eu não quero isso, eu quero o sobrenatural do Senhor, eu quero ir lá no meu trabalho, alguém dizer, eu estou enfermo, tocar, curar em nome de Jesus, essa pessoa já aceitar, ser como aquele eunuco, está lá em Atos 8, eu vejo uma água e o que me impede de ser batizado, e até quando iremos dizer, mas eu tenho que esperar um determinado momento, tem água, tem um balde, vamos batizar, vamos começar a agir, somos igreja, aleluia. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando sair dessa porta. O que será que vai acontecer com nós? Eu não sei, mas eu quero permanecer no caminho do Senhor, crer no Senhor e fazer aquilo que o Senhor está me propondo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. O que esses homens viram na palavra? Foi arrebatado ao terceiro céu, viu o Senhor, caiu como morto, João. Eu quero saber, eu quero viver, estou vivendo, mas eu quero mais. Igreja, precisamos despertar, o sobrenatural aí, o Senhor está aí, Ele está aqui. E até quando vamos nos contentar em viver algo que é natural, assim? Eu quero viver o sobrenatural, não, mas o natural tá bom para mim, meu empreguinho lá, eu tenho já uma casa, eu vejo um Netflix e tal. Que? Tu é filho de Deus, filho da luz? Isso não é nada para quem é filho da luz. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aleluia. Estava falando sobre a comunhão com a igreja, e eu quero incentivar você a ter essa comunhão com a igreja. Lá fora, na porta existe um mapa, e naquele mapa estão PGs. PGs são pequenos grupos onde existe a palavra de Deus, louvores, e existe muita comunhão. Talvez você está restrito a alguns cultos, mas eu quero dizer, existe também outros momentos para com a igreja. Está difícil a caminhada, quer aprender mais, quer estar mais em comunhão, conhecer pessoas. Talvez aqui está tudo sendo muito rápido, vai no PG, não perca tempo, porque talvez você está andando sozinho, está tropeçando, e quem que vai te ajudar a levantar? Vou esperar lá no domingo na igreja, vou esperar na quarta, não, vai na terça, vai na quinta, lá tem PG, tem online também,
Tem online, tem presencial, tem de tudo, tem híbrido, né? Tanto online quanto presencial. De alguma forma tu vai ser ministrado. Ah, mas eu estou tão cansado. Ah, mas isso, mas aquilo. É o que Satanás quer para todos nós, né? A queixa. Ele quer, né, o conforto. Porque aos poucos vai dormindo. Mas o Senhor propõe atividades. O Senhor propõe pequenos grupos. O Senhor propõe cultos, avivamentos, enfim, tantas outras coisas. Para quê? Para que venhamos a permanecer despertos. Entre nessa ferramenta de Deus. Deseje para a sua vida e para a vida da sua família. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Estar em unidade fortalece, e juntos nós avançamos, para avançar com alegria